Querida amada igreja, os irmãos estão prontos para ouvir mais, pelo menos por uma hora aí, não é? Estudo a palavra do Senhor. As crianças vieram para aprender? Amém? E senhoras também, nossas irmãs, jovens, senhores, obreiros, todos aqui. Que bom que estamos na casa do Senhor. Como é bom estarmos na casa do nosso Pai para aprendermos um pouco mais todas as quintas-feiras aqui, com essa disposição, com este coração aberto para ouvir o Senhor falar através da sua palavra. Muita gente acha que o Senhor só fala através de profecias. Deus fala também, mas Ele fala todos os dias, principalmente através da sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Lemos há poucos instantes o texto que está em 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 1 ao 11, e eu trago, irmão, já o terceiro estudo dessa série de estudo biográfico sobre Davi, trazendo também um pouco, extraindo algo sobre a cristologia, sem querer forçar o texto, mas alguma coisa o Espírito Santo me deu para compartilhar com os irmãos, e trazendo também a aplicação prática, para não ficar só na questão da historicidade. Vamos falar acerca do Antigo Testamento. O que é que o Antigo Testamento tem a ver com a minha vida? Pode estar se perguntando. Se nós estamos na graça, por que temos que ouvir o Antigo Testamento? Meus irmãos, só existe o Novo Testamento porque existiu primeiro o Antigo Testamento. O Antigo Testamento preparou o terreno para a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Se tivéssemos apenas o Novo Testamento, a Bíblia estaria incompleta, porque imagina uma casa sem o alicerce, né? O que dá segurança ao Novo Testamento é o Antigo Testamento, que profetizou, que Deus usou profetas para falar que o Messias, o ungido, não é? O Deus verdadeiro que se encarnou, ele veio, foi prometido. Aquele profeta que Moisés disse que dentre vós vai se levantar um profeta maior do que eu, a ele ouvi. Quem é esse profeta? É Jesus de Nazaré, nosso Salvador. O tema hoje é a proposta de Golias. Irmãos, nada pode anular, nada pode extinguir os desígnios de Deus. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Todas as promessas, todos os vaticínios que o Senhor, através de profetas, alguém profetizou por inspiração de Deus, se cumpre na íntegra. Nós veremos aqui nesse estudo que Deus tem inimigos. Há inimigos da obra. E os inimigos de Deus e da sua obra tendem sempre a se levantar, como nós veremos aqui nesse estudo. Se levantaram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em todos os 20 séculos da igreja, o inimigo tem se levantado. Na própria igreja do século 21 temos muitos inimigos. A igreja tem inimigos porque são inimigos de Deus. Mas esses inimigos que se levantam contra Deus e contra a sua obra, eles só se levantam para cair, porque ninguém pode resistir à ação de Deus, o poder de Deus. Glória sejam dados ao nome do Senhor. Apesar dos filisteus terem um famoso campeão, nós veremos que este campeão, que procurou humilhar Israel, vai sofrer uma derrota tremenda. Porque Deus, quando escolhe alguém para cumprir uma tarefa dele, como vai escolher Davi, posteriormente, já escolheu, aliás, nós já vimos, esse é o terceiro estudo, nós veremos que Davi vai ficar diante de uma dificuldade grande, mas ele, pelo poder da fé, pela confiança no Senhor, ele vai vencer este gigante. Então nós veremos aqui algo que vai preparar o terreno para nós, no próximo estudo, aí sim já vamos entrar aí em coisas mais profundas, já em batalhas e etc. Irmãos, nada melhor do que
Um exército, quando vai enfrentar outro exército, os generais, que são os estrategistas, que cuidam do campo de combate, eles devem conhecer o inimigo. Quanto mais você conhece o inimigo, mais você sabe quais são. Nós que somos militares, mandaram civil no exército, eu civil também, 31 anos no exército, a gente sabe disso. Quanto mais você conhecer os pormenores do inimigo, quais seus pontos fracos, melhor a gente pode se preparar para enfrentar o inimigo. Todo exército é assim. Ele estuda o inimigo para ver como é que ele vai agir, como é que ele vai atuar. E para falar sobre este ponto aqui, essa passagem bíblica, que está no capítulo 17 de 1 Samuel, é bom nós conhecermos um pouco os filisteus. Quem eram os filisteus? Eu trago aqui muitas informações, eu procurarei ser sucinto, para que não percamos muito tempo aqui, porque há vários tópicos aqui. E eu creio que o último tópico é um dos mais importantes. Então eu vou passar aqui de forma um pouco rápida. Não dá para explicar, precisaria aqui umas 2 ou 3 horas para a gente ir mais a fundo. Mas eu creio que o que iremos trazer aqui para os irmãos a nível de conhecimento vai ser suficiente. Mas eu preciso das orações dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Quem eram os filisteus? Primeiro, era um povo invejoso. Você pensa que inveja é coisa desse século? Não. A inveja já vem de longe. Já vem lá da época de Caim, né? Quando matou seu irmão por inveja. Então era um povo invejoso. Inclusive teve inveja de Isaac, um dos patriarcas de Israel. Atente para esse texto que está em Gênesis 26, verso 14. Porque os filisteus, nós não veremos a partir de 1 Samuel. Os filisteus já vêm de longe, esse povo chamado filisteu. O texto diz: e tinha possessão de ovelhas. Quem tinha possessão de ovelhas? Isaac. Ele tinha ovelhas. Isaac era filho de quem? Abraão. Voltemos ao texto. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Então os filisteus, quando via a prosperidade de Isaac, via seu gado, via suas vacas, muitos empregados que ele tinha, eles ficaram com inveja. Então, para início de conversa, os filisteus eram um povo invejoso. Acredito que não tem nenhum crente invejoso aqui, né? Segundo, era um povo mau. Pense no povo mau. Eles eram tão maus que até água eles negavam. Até água. Se visse alguém cavar um poço, se não fosse na terra dele, poço ser tão ruim, eles entulhavam o poço, colocavam lixo dentro, areia, pedra, para ninguém tirar água do poço. Imagine que tipo de gente são os filisteus. O texto, confira isso lendo Gênesis 26, 15. Eu vou ler para os irmãos. O texto diz: e todos os poços, ou poços, que o servo de seu pai tinha cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então os poços ali era algo ali no Oriente Médio, na Ásia, naquela região ali, muito sol quentíssimo, muita areia. Ter água ali é uma riqueza. Agora imagina alguém ter um poço e alguém vai lá e entulha, enche de areia e de terra. É gente ruim que faz isso, gente ruim. Então os filisteus. Mas tem mais. Era um povo que arrancava. Você vai dizer: eita meu Deus, aí é ruim mesmo. Não, pastor, não fale mais não, porque isso aí é... Era um povo que arrancava os olhos de seus inimigos, sem anestesia, viu, irmão? Arrancava os olhos. Eram cruéis. Juízes 16, 21, parte A, revela isso. Então os filisteus pegaram nele quem? Sansão, estão lembrados? E lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, uma das cidades dos filisteus. Eles fizeram isso, eram cruéis, arrancaram os olhos de Sansão, sem anestesia, viu? Então veja como esse povo filisteu não tem nada de ser bonzinho, não. O que mais? Era um povo que já tinha sido usado por Deus para punir Israel. Por incrível que pareça, Deus usou a força bélica dos filisteus, o poderio dos filisteus, para punir Israel por desobediência. Agora, Deus advertiu:
Se eles desobedecessem aos leis, os mandamentos, os estatutos e decretos do Senhor, o Senhor faria com que os inimigos de Israel se levantassem contra ele e prevalecessem. Aí Deus usou quem? Os filisteus. Assim expressa o texto de Juízes 13, verso 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal. Acompanhe. Aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão de quem? Dos filisteus, por 40 anos. 40 anos filisteus oprimindo o povo de Israel. Por quê? Porque o povo começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Muitas vezes você está praticando uma coisa e achando que está agradando a Deus, mas muitas vezes não está agradando. Você pode às vezes até agradar aos homens, agradar o pastor, agradar seu esposo, agradar seu vizinho, seu filho, seu patrão, mas muitas vezes esses agrados não agradam a Deus. Então foi um povo que estava em desobediência com o Senhor. O que mais? Era um povo que não se submetia a Deus, um povo irreverente. Juízes 14, verso 3, a parte A, exprime o seguinte: porém seu pai e sua mãe, aqui no caso de Sansão, os irmãos estão lembrados que Sansão gostava muito de mulheres estrangeiras, né? Era, pelo menos umas 3, ele teve um caso com umas 3 mulheres. E quando ele viu uma moça lá, quis casar com ela, mas ela era filisteia. E os pais de Sansão já quiseram, já cortar esse negócio, não vai dar certo, viu? Quando você, moça, se apaixonar por um rapaz aí do mundo, siga os conselhos de seu pai. Esse negócio não vai dar certo, desista. Porque você vai casar com ele e depois esse rapaz que não é crente, não tem temor a Deus, vai chamar você para ir para o mundo, para as festas do mundo, para o carnaval, para o carnatal, enfim, para um bocado de lugar que não edifica. Então desmancha esse negócio. Se alguém aqui tem essa paixão, se alguém está pensando nisso, eu não estava nem pensando em dizer isso, mas aqui eu estou falando aquilo que Deus me dá na hora para falar. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O que o texto revela? Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos? Sansão disse: olha, eu vi uma moça, gostei dela, vai pedir em casamento. E ele diz, porém seu pai, o texto diz, porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o seu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. Incircuncisos? O que mais? Era um povo que já tinha vencido Israel em batalha. Por quê? Porque Deus permitiu, como punição pelo pecado do povo. Relata o texto de 1 Samuel, capítulo 4, verso 2. Eu falei que nessa parte aqui ia ser um pouco rápida. Só estou apenas citando os textos para os irmãos verem com que pessoa Davi vai se defrontar. Quem está entendendo, diga amém. Né? Uma coisa é passar aqui por cima dos filisteus, os irmãos não têm noção. Eu quero que vocês percebam o perigo que Davi enfrentou. Mas Davi enfrentou com Deus, e quem está com Deus vence. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a gente precisa conhecer o adversário, não é, irmão Dário? Tem que conhecer o inimigo. O texto diz, para mostrar que eles venceram Israel em algumas batalhas, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel, e estendendo a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus. Quando a Bíblia diz foi ferido, porque caíram em combate, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. Então uma luta entre os filisteus e Israel, 4.000 combatentes de Israel tombaram no campo de batalha. Então foi uma vitória flagrosa do exército filisteu. Por quê? Porque o povo estava em desobediência ao Senhor. Mais à frente, no mesmo capítulo desse texto de 1 Samuel 4, no verso 10, vai mostrar que houve nesta batalha, ou na sequência dessa batalha, caiu mais uma porção de combatentes. Quer saber quantos? Agora sim foi que o exército foi dizimado. 1 Samuel 4, verso 10, o texto diz, prossegue: então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Isto é, a infantaria, que é a tropa de pé, a tropa a pé,
caíram 30 mil soldados. Imagina aí o que é 30 mil soldados. Foi uma vitória, outra vitória flagrosa, esplendorosa do exército filisteu. Então era um exército feroz, aguerrido, ligeiro, uma tropa preparada para os padrões daquela época. O que mais? Vamos. Era um povo, agora observe, os filisteus eram um povo que temia ser vencido por Israel. Eles temiam perder uma batalha para Israel, temiam. Tinham vencido, mas eles temiam. 1 Samuel 4, verso 9, comunica o seguinte, ele diz assim, olha o que algum general, provavelmente dos filisteus, chegou a dizer isso. O que é que ele dizia? Quando eles iam entrar em batalha, eles encorajavam os soldados filisteus, encorajavam. Todo soldado que não vai para uma guerra, ele tem que ter aquele encorajamento da parte do comandante da tropa, do campo lá que vai lutar. Por isso que os irmãos, quando assistem algum filme de batalha, sempre aqueles generais no cavalo montado, incentivam os soldados, né, para levantar a moral dos soldados, vamos vencer e tal. Isso é importante, levantar a moral do soldado. E na hora lá, o que é que eles diziam? Diziam assim, esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus. Eles morriam de medo de perder uma batalha e ser escravos dos israelitas, não queriam ser escravos de israelitas. Como eles serviram a vós, sede pois homens e pelejai. Os irmãos estão entendendo? Então eles incentivavam a tropa deles para de forma nenhuma perder a guerra. Era para lutar, combate voraz, não era para perder, porque eles temiam ser escravos dos hebreus, ou seja, dos israelitas. O que mais? Era um povo que chegou em batalha a tomar a arca do Senhor. Os irmãos sabem disso, não sabem? Numa batalha entre Israel e os filisteus, alguém achou que a arca do Senhor era um amuleto que dava sorte. Estamos em batalha, vamos tirar a arca que está lá em Siló. E Eli, já velho, os filhos desviados, todos dois, Hofni e Finéias, desviados todos dois, servindo a Deus, mas desviados, fazendo as coisas mais terríveis, até se prostituindo com mulheres lá no tabernáculo, roubando as ofertas. Não tinha nada de crente os filhos dele não, Hofni e Finéias. Aí eles levaram para a batalha a arca do Senhor. Chegaram lá, Israel perdeu a batalha, eles, os filisteus, tomaram a arca do Senhor. Ali para ele foi um triunfo, e saíram dizendo, foi Dagom que nos deu batalha. Dagom é que é Deus, olha aí, ó. O Deus dos hebreus foi humilhado. Por quê? Porque Deus permitiu. Foi Deus que permitiu. Mas por trás disso, Deus não deixou de atuar. Deus não deixou de atuar. Então era um povo que chegou a tomar do israelita a arca do concerto. Ateste isso no texto de 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Irmão, a arca ficou lá. Alguém lembra quantos meses? 7 meses. A arca, o altar do Senhor, o tabernáculo incompleto, sem a arca do Senhor, isto é, sem a presença de Deus, porque a arca do concerto simbolizava a presença de Deus no Santo dos Santos. Aleluia. Naquela arca, os irmãos sabem, havia 2 anjos feitos de ouro, e no meio daqueles anjos o Senhor aparecia ali. Claro, não no seu esplendor todo, mas ali estava a presença de Deus, onde o sacerdote só poderia entrar uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo, da nação. E agora, levar a arca. O que mais? Era um povo idólatra. Os filisteus eram um povo idólatra. O que eles fizeram? Eles pegaram a arca que tomaram em batalha dos israelitas, levaram para o templo onde estava o templo do Deus. Como era o nome do Deus deles? Dagom. Colocaram a arca ali aos pés de Dagom. Olha o que o texto diz. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Só que não faz parte aqui do estudo, mas eu quero só dizer, é que quando eles colocaram e foram lá no outro dia,
Dagon está com a cara no chão, porque diante de Deus, nenhum Deus sobrevive, nenhum Deus se exalta, porque é o Senhor toda honra e glória sejam dados a Ele. Glória a Deus. Levantaram no outro dia, vamos levantar de novo, pode ter sido um acidente, levantaram o Dagon de novo, foram dormir, no outro dia acordaram lá, foram lá correndo, chegaram lá, Dagon sem a cabeça e sem as mãos. Por quê? Porque o Deus de Israel não se deixa escarnecer. Bendito seja o nome do Senhor. Cara no chão, porque o nosso Deus é vivo. O nosso Deus é vivo. Glória a Deus. E não permite tal afronta. Apesar de Israel ter desobedecido, o Senhor, nosso Deus, não se permitiu escarnecer. O que mais? Era um povo, irmãos, os filisteus eram um povo que causava medo a Israel. Medo, pavor. Pavor. 1 Samuel 7,7 declara o texto seguinte: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, outras Bíblias dizem Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Temer aqui, na questão de temer ao homem, é ter medo, isto é, tremiam nas bases, diante dos filisteus. O que mais? Era um povo que tinha um exército muito rápido, um grande poder de mobilidade. Um grande poder, um exército que tem um grande poder de mobilidade é um exército que tem tudo para ganhar a batalha. Você tem surpresa, mobilidade, você tem aí uma grande vantagem no campo de batalha. Por que eu digo isso? Porque o texto de 1 Samuel 3, verso 5, parte A, assevera o seguinte: e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Olha só, escuta, irmãos, 30 mil carros. Eles tinham quantos carros? 30 mil carros. Carros de combate, certo? Eram os carros da época, tá puxado por cavalos. E 6 mil cavaleiros. E povo em multidão, como a areia que está à borda do mar. Então, um exército muito numeroso. 30 mil carros, irmão. Muito carro. Então, o poder de mobilidade, quanto mais carro, mais tem poder de mobilidade. Entendeu? É assim. O que mais? Era um povo que, dominando o ferro, aproveitou-se dessa vantagem. As armas de Israel naquela época era flecha, era lança feita de pau, era funda, nada de sofisticado da época. O ferro, lança de ferro, armamento de ferro, espada de ferro, só quem tem era os filisteus. Agora imagine você lutar com um pedaço de pau contra ferro. Então a vantagem era enorme. Não tinha como você lutar com uma espada de madeira contra espada de ferro. Não tem como, não tem condições, né? Então era um povo que, dominando o ferro, aproveitou-se, e eles souberam aproveitar-se dessa vantagem. Afirma o texto de 1 Samuel 13:19, diz o seguinte: e em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava. Israel não tinha ferreiro. Para quê se não tinha ferro? Se alguém queria amolar a foice, um machado, alguém quisesse amolar uma faca, um facão, tinha que pedir, pelo amor de Deus, assim, usando minhas palavras aqui, e até lá onde estavam os filisteus, e eu penso com muita humilhação e pagando certamente muito caro, amolava lá a sua enxada, amolava lá a sua foice, sua faca. É o que a Bíblia vai mostrar aqui. Então o texto diz: em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Então eles não permitiam que Israel tivesse o domínio do ferro. Então isso está garantido aqui em 1 Samuel 13:19. O que mais? Era um povo que tornou os israelitas dependentes dele. Então Israel se humilhava quando precisava molar um implemento agrícola, ou então uma faca, um facão, como eu disse os irmãos. Tinham que chegar lá e certamente pagar um preço altíssimo, não é? O texto vem afirmar, está em 1 Samuel 3, verso 20, diz assim: pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Então estava muito ruim a vida para os israelitas. Tinham que se submeter àquela humilhação de chegar até onde estavam os filisteus e pedir ali, pagando, claro, para fazer. Então isso trouxe
uma experiência muito frustrante para o povo de Israel, ter que submeter-se, pedir para os filisteus amolar suas ferramentas de trabalho. Foi algo assim muito ruim, foi frustrante e humilhante. O que mais? Era um povo, agora essa aqui é boa. Pastor, como é que um povo desse pode vencer? Como se pode vencer um povo desse tão belicoso, tão bravio, um povo tão cruel, com armas sofisticadas, com um exército muito forte, muito rápido? Como é que se vence? Você quer saber? Existe uma arma, e quem usou essa arma foi o profeta Samuel. Essa arma chama-se oração. Glória a Deus. Essa arma chama-se oração. Então, era um povo que poderia ser vencido só por meio da oração e da intervenção divina. Porque quando o povo se via encurralado com o poder dos filisteus, eles não conseguiam vencer, aí recorreram a quem? Ao profeta Samuel. Como é bom, Deus sempre tem profeta ao seu dispor, para Deus usar, para orar e Deus responder. Glória a Deus. O povo foi lá, procurou o profeta Samuel. Samuel, estamos aqui, nós vamos perder, nós vamos morrer, ore por nós, clame a Deus por nós. E o texto diz assim, o texto de 1 Samuel 7, verso 8, asseguro, o texto diz o seguinte: pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor por nós, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Estavam em angústia, irmão, sofrendo. Você acha que Deus respondeu? Quantos acham que Deus responde a oração do homem que ora com fé? Glória a Deus. Deus respondeu da seguinte forma. Então, foi um povo que sofreu derrota em batalha através da oração e da intervenção divina. E a segurança está aqui no 1 Samuel capítulo 7, verso 9 e 10, que disserta o seguinte. Verso 9: então tomou Samuel um cordeiro. Primeiro ele fez o que? Um altar. Vou sacrificar. É para orar a Deus? Primeiro vou ter que fazer um sacrifício. O texto diz: então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. Holocausto é quando pegava seu animal e queimava ele totalmente. Aí chama-se holocausto. Isso é todo queimado. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. Clamou, orou, buscou, intercedeu. E o Senhor lhe deu ouvidos. Diga, e o Senhor lhe deu ouvidos. Agora diga, o Senhor ouve as nossas orações. Glória a Deus. Segura aí, versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Aí a Bíblia diz: e trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Bendito seja o Deus de Israel. Ele clamou e Deus fez o quê? Deus colocou aqui, irmão, o texto diz aqui que o Senhor fez uma grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou, causou um pânico naquele povo. Um dos teólogos que eu li sobre esse texto aqui diz que o Senhor mandou um terremoto, outro diz que foram trovões, outro foi algo assim realmente muito grande, né? E deixou o exército confuso e eles foram derrotados naquela batalha. Então já vimos quem eram os filisteus, certo, irmão? Já sabemos que os filisteus, atenção aí crianças, olhem para cá, os filisteus eram gente boa? Era gente ruim? Inimigo de Israel? Era um exército forte? Amém, vocês estão de parabéns, estão prestando atenção. Muito bem. Se eu falar alguma coisa errada, me corrija aí, tá certo? Glória a Deus. Agora, quem era Golias? Já vimos quem eram os filisteus. Quem era Golias, irmão? É importante saber também quem é o oponente. Ponto número 1. Era alguém que tinha fama de guerreiro. O versículo 4 do texto, parte A, diz: então saiu do arraial. Preste atenção, viu, criança? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era, como era o nome dele? Golias de Gate. Gate por quê? Porque era uma das 5 cidades dos filisteus.
né? Asdod, Asquelon, Gad e outras cidades que agora me fugiu da memória, certo? Então eram cidades dos filisteus. Então ele morava nessa cidade, Golias de Gate, ou pelo menos nasceu nessa cidade, né? Golias. O que mais? Então já vimos que era alguém que tinha uma fama de guerreiro. O texto diz um homem guerreiro. Um homem, não diz que era um general. Quando é general, a Bíblia diz general, como no caso de Naamã, mas ele era um soldado. O que mais? Era alguém que tinha um grande porte físico para os padrões da época, um homem alto, estatura enorme, né? Para os padrões da época também. O versículo 4, parte B diz: tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Fazendo aqui as contas, um côvado tinha cerca de mais ou menos 45 centímetros. Se o texto diz que ele tinha 6 côvados, então você multiplica 45 vezes 6, dá 2,70 metros, né? Ou seja, 2,70 metros. Aí você coloca aí mais 22 centímetros, que é um palmo. Ou seja, ele tinha, em média, mais ou menos 2,90 metros, arredondando, 2,92 metros, 2,90 metros. Chega alguns estudiosos a dizer que ele tinha até 2,75 metros. Mas se nós seguirmos aqui a versão, o côvado, realmente, como a Bíblia mostra aqui, em média ele tinha isso aí, tá certo? 2,90 metros. Então alguém muito alto, não é? Fosse entrar aqui nessa igreja, essa porta era baixa para ele, né? Tem que aumentar aqui, mas graças a Deus que ficou lá, né? Não tem aqui. Então era alguém muito alto, não era, criança? Não era alto, poderoso, forte, não é? Então acabamos de ver um pouco quem era Golias, um homem alto, um homem forte. Agora, o terceiro ponto, a armadura que Golias possuía. É importante saber isso? É importante. A armadura dele, primeiro, ele tinha uma forte proteção para a sua cabeça. Soldado que vai para a guerra e não tem um capacete, ele está vulnerável. Um negócio que pesa, é meio chato. Eu andei muito com capacete, irmandade também. É um negócio, pesa mesmo na cabeça, mas ali, preserva a vida da gente. É uma bala, às vezes um projétil pode resvalar ali e não atingir sua cabeça por causa do capacete que lhe protege. Então, naquele tempo já havia essa segurança, esse cuidado. Ele não era idiota de estar sem um capacete, senão ficaria a mercê uma pedrada, uma pancada, uma paulada na cabeça e ia matar ele. Então ele tinha o quê? Um capacete. O texto do versículo 5 partia diz: trazia na cabeça um capacete de plástico, é isso? Não, de bronze, capacete de bronze, certo? Na cabeça. O que mais? Ele tinha uma forte proteção para o seu peito e para os seus lombos. Forte proteção, versículo 5, parte B diz: e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Aí você, pastor, pronto, agora, até agora estava entendendo. O senhor começou a falar negócio de 5.000 ciclos de bronze. Diga logo, decifre que negócio é esse, que peso é esse, que eu já estou aperreado. Fazendo as contas aqui, irmão, se o texto diz que a sua couraça era de 5.000 ciclos de bronze, 1.000 ciclos de prata, ou de bronze também, equivalia a 12 quilos. 1.000 ciclos é 12 quilos. Então, se ele tinha 5.000, você multiplica 5 vezes 12, dá quanto? Então, 5.000 ciclos de prata ou de bronze equivale ao que? A 60 quilogramas. Então, o peso da couraça, só a couraça dele pesava 60 quilos. Alguém já levantou um saco de cimento aqui? É aquele peso mais 10 quilos. Pronto. Então, imagina aí um homem com uma couraça, só a couraça dele pesava mais do que um saco de cimento. As irmãs aqui eu acho que nunca levantaram um saco de cimento. Talvez um de 25 quilos, né? Mas duas irmãs dá, certo? Então era algo muito pesado, irmão. É pesado ou não é? Muito pesado. Então somente ele, com aquele porte dele, conseguia. Então por aí você já vê que não era alguém. Davi não era, perdão, o Golias não era um Zé Ninguém, era um campeão invencível, não é? Até se deparar com o Davi de Deus. Então era uma couraça muito pesada. O que mais? Ele, além da couraça, ele tinha uma proteção para as pernas dele, uma espécie de glevas. O texto diz, versículo 6, parte A, e trazia grevas, ou seja, caneleiras de bronze por cima de seus pés. Então tinha também isso
no seu uniforme. O que mais? Tinha uma forte arma defensiva para deter qualquer investida de seus inimigos. Uma arma defensiva, existe a arma ofensiva e a arma defensiva. A arma defensiva, querem saber, crianças? A arma defensiva é para se defender. Como é que ele se defendia? Ele tinha um escudo, versículo 6, na parte B, dizia um escudo de bronze entre os seus ombros. Então ele tinha um escudo, era a arma defensiva, para ele usar para se defender dos dardos, das flechas, das pedradas. Esse combate, certo? Certamente o texto não revela quanto pesava, mas não era nada leve não. Eu acredito que se não fosse igual a sua couraça, chegava perto. O que mais? Ele também tinha uma poderosíssima arma ofensiva, uma arma para atacar. Versículo 7, parte A diz: e a haste da sua lança, ou seja, a sua lança, né? E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, ou seja, os tecelãos que usavam aquelas máquinas rudimentares da época, usavam máquinas grandes para fazer os tecidos daquela época, então eram máquinas pesadas. E aqui o autor, ele compara esta lança, esse dardo do gigante, como uma peça do órgão do tecelão. Então, para mostrar, para que talvez para a gente agora não tenhamos assim essa noção, porque hoje existem máquinas que fazem tecidos, mas naquela época foi o que ele pôde comparar para mostrar o porte dessa lança poderosa. E o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. Então, traçando em miúdos aqui, fazendo aqui a equivalência, a sua lança, o seu dardo, pesava em média 7,2 quilogramas, isto é, 7 quilos e 200 gramas. Amém? Amém. Nunca diga 200 gramas, viu? Aqui é culto de doutrina, aproveito aqui também para ensinar os irmãos um pouco sobre isso aí. Eu já ouvi muita gente boa, formada, me dá 300 gramas de queijo. Não diga isso, isso é uma aberração do português. Diga 300 gramas, porque grama é peso, certo? Nunca diga 300 gramas ou 200 gramas, você diz 200 gramas, certo? Amém? Glória a Deus. Aprendeu, né? Tá certo, não é mais não. O que mais? Tinha alguém, além dele ter todo esse material bélico para ir para a guerra, ele tinha alguém que ia à sua frente. Para o quê? Para não correr o risco de ser surpreendido numa emboscada. Então ia diante dele o escudeiro. Ele tinha um soldado só para estar com o escudo dele quando precisasse. De repente ele ia atirar a sua lança para ele não receber de lá para cá alguma coisa, para ele não ficar ocupado. Um soldado ficava só para defendê-lo com o seu escudo. Certamente esse escudo deveria ultrapassar até a altura desse escudeiro. Está no versículo 7 essa informação. Então vimos um pouco sobre a armadura que Golias possuía. Agora vamos ao quarto ponto da mensagem, irmão. É a proposta de Golias. Vocês querem ouvir ainda? Os irmãos aprenderam alguma coisa hoje aqui? Estão aprendendo? Então dê glória a Deus. É Deus que nos dá conhecimento para mim e para você. A proposta de Golias, que é o tema da nossa mensagem aqui. A proposta de Golias visava impedir, irmãos, o esforço. A proposta de Golias, visava impedir o esforço de muitos combatentes com a simples pergunta. Então ele queria travar ali um combate entre ele e outro combatente, só que ninguém era páreo para ele. É como se você pegasse hoje um peso chamado peso pesado hoje, um lutador de boxe fosse lutar com peso pena, né? É desproporcional, não tem como um homem grandão, forte, pesado, lutar com um camarada de 30 e poucos quilos, 40 quilos, 50, não tem a mínima condição, né? Não tem a mínima condição. Então a proposta de Golias visava impedir o esforço de muitos combatentes. Muitos ali não precisavam guerrear, porque o combate seria entre duas pessoas. O versículo 8 na parte A diz: e parou, Golias chega, aí ele para. E o texto diz: e parou e clamou às companhias de Israel. O exército estava dividido em companhias. E disse-lhe: para que saireis a ordenar a batalha? Ele disse: para que isso? Para que ter guerra? É muito fácil. Eu sou um campeão. Arranje também alguém para lutar comigo.
Pronto, não precisa derramar sangue, é só nós dois. Agora, ele confiava que não tinha ninguém páreo para ele. Ele achou que ninguém em Israel teria coragem, a audácia de desafiá-lo. Mas ele esqueceu que o Davi de Deus, Deus estava preparando Davi. E Davi não ia fugir de batalha. Glória a Deus. O que mais? A proposta de Golias era intimidatória para impor a sua vontade. Sabe quando às vezes a pessoa quer brigar mesmo, né? Faz de tudo para brigar, empurra, né? Sai empurrando, fica provocando a pessoa. Ele provocou Israel. Era intimidatória para impor a sua vontade. O versículo 8 ainda diz, na parte B: não sou eu filisteu, e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Escolha, eu já estou escolhido. Escolhe alguém entre vocês para lutar comigo. Então foi uma proposta intimidatória para impor a sua vontade. E ele diz mais no versículo 10: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Me dê um homem para pelejar. Como se dissesse: não tem um aí não, é? Cadê os homens de Israel? Cadê os varões que confiam em Deus? Era um negócio, não era um negócio calminho não, era provocação mesmo, irmão. Então, vocês observem, irmão, que ele não pediu um jovem para lutar com ele. Ele pediu um homem. E naquela época, para fazer parte do exército de Israel, segundo a lei determina, tem que ter quantos anos de idade? 20 anos. 20 anos. Davi estava quase nessa idade ou nessa idade já, mas não fazia parte ainda do exército de Israel, porque ele estava servindo aqui a Saul. Os irmãos se lembram no estudo anterior que ele tocava para Saul, para os maus espíritos saírem dele, não foi isso que nós vimos aqui? Davi tocava, aí ele voltava calma, né? Era isso. E a título de curiosidade, porque eu estou falando que era só acima de 20 anos que se via no exército, a referência está em números. Eu trouxe a referência aqui e eu vou ler para os irmãos. Quando Deus estabeleceu que era só de 20 anos para cima é que você poderia servir o exército. Aqui no exército brasileiro, a partir de 18 anos de idade. O texto está em Números 1, verso 3. Números 1, verso 3. Diz assim: da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra em Israel, a este contarei segundo os seus exércitos. Então foi Deus que estabeleceu: a partir de 20 anos para cima vai fazer parte do exército, certo? Era obrigatório, serviço obrigatório. O que mais? A proposta de Golias, irmãos, visava subestimar o seu adversário. Subestimar. Sabe a pessoa que subestima o adversário como se dissesse: você não é nada, eu sou tudo. Você já era, você perdeu, eu sou campeão. Subestima o adversário. Por que eu disse isso? Está no versículo 9. Ele diz assim, ó: se ele puder pelejar comigo, olha só, se ele puder, se ele tiver condições de me enfrentar e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Ou seja, a proposta dele, de Golias, era: se ele vencesse, Israel ia ser escravo, servo dos filisteus. Da mesma forma o contrário, só que a maioria dos estudiosos concordam que ainda que jamais os filisteus iriam se submeter, eles não iam cumprir a palavra, como de fato eles correram depois da batalha quando Davi venceu. Então, ali ia ser um confronto, a gente chama isso na infantaria, lá no exército, de combate corpo a corpo. É quando você vê a cor dos olhos do inimigo. A infantaria tem isso, né? A gente tem o combate corpo a corpo é quando você está diante do inimigo, não dá mais para atirar, você tem que ir no combate corpo a corpo, coloca a baioneta no fuzil e procura ali, né, corpo a corpo com o combatente. Então era uma batalha, ali somente um iria sobreviver. Então não era esse negócio de ferir, não, era para matar mesmo, tá? A batalha só estava ganhando quando um estivesse no chão e outro em pé. O que mais? A proposta de Golias trouxe medo aos militares de Israel. Irmão, quando o gigante filisteu apareceu com aquela armadura toda, todo pronto para o combate, e aquele soldado tremendo, morrendo de medo, a gente vê isso pelo texto.
Eles ficaram com medo, temeram o desafio de Golias. O versículo 8 diz: ouvindo então Saul e todo, até o próprio Saul. Saul era o homem mais alto de Israel. A Bíblia diz que Saul, os homens, dos ombros para cima, Saul se sobressaía. Isto é, os homens de Israel eram do ombro de Saul para baixo. Saul era um homem alto, mas não era tão alto quanto Golias. Mas o próprio Saul teve medo. O próprio Saul, ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então nós acabamos de ver a proposta de Golias. Ele queria quantos homens para lutar com ele? Quantos homens? Um homem para lutar com ele. Ele pediu um jovem para lutar com ele. Ele pediu um adolescente. Ele pediu um ancião. Pediu um homem, pediu um combatente para lutar com ele. Mas ele vai se deparar com alguém. Irmãos, o que eu posso extrair aqui a nível assim da cristologia extraído no texto. Os irmãos sabem que Jesus, ele faz parte de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse nós vemos figuras, coisas que prefiguram o Senhor Jesus, certo? O que é que eu posso extrair aqui? É que assim como os filisteus tinham inveja e eram inimigos do povo de Deus, de Israel, Jesus foi invejado também e odiado por seus inimigos, não foi? Jesus foi muito odiado, foi invejado. Jesus foi perseguido e foi invejado. O texto de Marcos 15, verso 10 é categórico em afirmar o seguinte: porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Invejaram Jesus. O que mais? Israel sofreu muito nas mãos dos filisteus, não sofreu? Sofreu muito. Jesus sofreu muito nas mãos dos escarnecedores, sofreu muito nosso Senhor. Eu trouxe aqui 2 textos para os irmãos verem o quanto Jesus sofreu. Olhe para cá, criança. Olhe o quanto Jesus sofreu. E às vezes você, uma coisinha de nada, você quer deixar a igreja, quer negar a fé. Ah, pastor, não vou mais não, porque o irmão olhou para mim com a cara feia, eu não vou mais ser crente não. Irmão, não faça isso. Ah, pastor, não vou ser crente, mas não vou entregar mais literatura não, pastor. Por quê? Porque eu fui entregar uma literatura ali, a pessoa quase que bateu em mim, não quis nem saber, ou pegou a literatura e jogou no lixo. Eu não suporto um negócio desse. Meu irmão, isso não é nada não, meu irmão. Agora, aguenta aí, veja só o que é sofrimento aqui, irmão. Veja só, Jesus sofreu muito. Mateus 27, 29, veja como é descrito aqui o sofrimento dele, de Jesus. O texto diz: olha, criança, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça de quem? Muito bem, vocês estão atentos. E em sua mão direita uma cana. Todo rei tinha um cetro. Sabe o que é um cetro, né? As crianças sabem o que é um cetro? Muito bem, não sabem. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Coroa na cabeça. O cetro que ele dera a Jesus, para humilhar, foi um pedaço de cana, para demonstrar que ele era um rei, deram um bastão a ele, né? No versículo Mateus 26, 67, ainda descreve mais sofrimento de Jesus. Além disso, olha só, então cuspiram-lhe no rosto. Tem gente que não aguenta isso. E lhe davam punhadas, isso é, socos, e outros o esbofeteavam. Tudo isso Jesus sofreu. Será que você levou um soco por amor a Jesus? E se levar, vai deixar de ser crente? Não deixe não, porque Jesus sofreu mais. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, meu irmão. Eu não entendo como a fé de muitos irmãos nossos, qualquer coisinha quer deixar a igreja, quer entregar o cargo. Meu irmão, suporte. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo o mal contra vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. É grande o galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então vamos suportar. Bem, a parte que eu julgo principal aqui do nosso estudo, irmão, peço que os irmãos estejam atentos agora, mais atentos ainda. Como vamos aplicar alguma coisa aqui à nossa vida cristã?
Pastor, o senhor falou sobre Davi, o senhor falou de Golias, porque Davi não sai da minha mente aqui sobre estudo. O senhor falou sobre Golias, o senhor falou que os filisteus eram gente ruim, mau, povo mau, falou da armadura de Golias, enfim, descreveu Golias aqui, muita coisa que nós já falamos aqui. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida cristã? O que é que isso aqui é importante agora? Essa parte prática, irmão, que é a mais difícil. Ouvir a palavra de Deus é bom, mas praticar não é tão fácil. É fácil? É fácil, irmão? Não é fácil praticar. Mas se Deus nos der graça e você perseverar, e se você praticar, eu e você, nós vamos ser mais crentes. E Deus vai gostar mais da gente se a gente praticar. Não é verdade? As crianças querem praticar a palavra de Deus? Querem praticar? Amém? Glória a Deus. Ninguém dorme aí, né? Todo mundo atento. Quer assistir. Vocês querem ver a queda de Golias, né? Glória a Deus. Só que não vai ser nesse estudo de hoje, vai ser mais à frente, tá certo? Não falta o culto, tá bom? Quando o Golias aqui cai no chão, eu quero ouvir um glória a Deus dessas crianças aqui. Glória a Deus. Amém. Aplicação da nossa vida cristã, irmãos. Primeiro, nós vimos que os filisteus invejaram aos israelitas. Vejam bem, olha. Nós vimos que os filisteus invejavam os israelitas, né? Vimos aqui, citamos o caso de quem? De Isaac. Tinha gado, tinha servos, e por inveja os filisteus invejavam ele, fechavam os poços, né? Para eles não terem água. Era gente ruim os filisteus. Pergunta: por que a inveja não é bem-vinda entre os crentes em Cristo? Você sabia que tem crente que tem inveja do outro? Tem pastor que tem inveja do outro? Tem. Parece que é quem mais tem. Tocador que tem inveja do outro, regente de conjunto que tem inveja da outra, tem, irmão. Diácono que tem inveja do outro, porteiro que tem inveja do outro. Mas esse negócio não é de crente não, irmão. Vamos deixar desse negócio aí, porque não agrada a Deus não, isso aí, viu? Deixa a inveja, esqueça isso, perdoe isso, não seja pessoa invejosa não, tá certo? Não faça isso, porque Deus não vai lhe abençoar. Mas aqui Deus nos trouxe para tratar da gente, amém? Amém. Acredito que não tem ninguém invejoso aqui, né, irmão? Se tiver, desfaça isso em nome de Jesus. Peça graça a Deus para você não ser um crente invejoso, porque a inveja nos impede de alcançar o reino de Deus. Eu vou ler aqui o texto. Por que a inveja não é bem-vinda entre os crentes? Primeiro, porque a inveja é uma das obras da... Falei bem alto, a inveja é uma das obras da carne. Muito bem, a inveja é uma das obras da carne. E as obras da carne é apenas um ou duas ou três? São muitas. Querem saber quais são? Vamos só para recobrar a nossa memória, né? Trazer aí o que está às vezes na nossa mente, mas estamos esquecidos. Aí eu preciso ler o texto de Gálatas 5, 19 e 20, que vai falar sobre as obras da carne. Escuta aí, crianças. O texto diz, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Verso 20: idolatria, feitiçarias, inimizades. O crente não pode viver inimizade. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Versículo 21: invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Tá? Crente aí que às vezes no 0800, né? É 0800, irmão. A igreja está pagando o almoço, aí os irmãos acham aquele pratão assim, né? Parece uma montanha, né? Então, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Viu, irmão? Seja comedido aí até no seu alimento, viu? Já vi uma vez, nós fomos, a igreja lá fez um café da manhã, e algumas irmãs fizeram umas tapiocas lá. Eu gosto muito de tapioca, né? Aí, e outros irmãos também gostam de tapioca. E teve uma irmã, rapaz, que disse: não, irmão, é excessiva a vontade. Eu achei que ele ia botar um ali, dois, mas parece que ela achou que só estava ela ali. Colocou logo umas cinco tapioca na mesa, no prato dela, irmão. Isso é glutonaria, irmão. Não é? Glutonaria, glutão, né?
Acho que esse povo, quando chegar no céu, vai ter saudade de tapioca, né? Então tem que ter cuidado com esse negócio aí, irmão. Tá bom? Tá? Então inveja não é coisa de crente. O que mais? Porque a inveja não é bem-vinda entre os crentes. Segundo, a inveja nos deixa igual ao povo do mundo, irmão. Vou repetir, a inveja nos deixa igual ao povo do mundo. Você quer ser igual ao povo do mundo ou quer ser diferente? Quem quer ser diferente do mundo? Quem não quer andar conforme o mundo? Eu quero. Não quero andar conforme o mundo. Você também não quer. Mas se nós formos invejosos, viu, jovem? Tem moça que inveja a outra. Uma compra sandália e diz: eu quero comprar da mesminha. É assim, não é? É desse jeito, irmão. É tudo igual, né? Vamos para frente. Então a inveja nos deixa igual aos outros homens que não conhecem a Cristo, irmão. Olha o que Paulo disse para os crentes lá de Corinto. Olha o que Paulo disse. Paulo ficou sabendo que lá na igreja de Corinto tinha crente invejoso. Foi o que ele disse. Veja a precisão desse texto. Porque ainda sois carnais. Olha. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, irmão, inveja não é coisa de crente. É coisa de crente desconvertido. Tá certo? Então não tem inveja. Não tem inveja nem do ímpio. Ele tem casa boa, tem carro do ano, aí começa a invejar a casa dele, e não é? Então nós não devemos ser pessoas invejosas. Terceiro, estou correndo aqui, viu, irmão? Senão não vai dar tempo. Terceiro, a inveja é algo tão sério que pode levar um crente a perder a sua salvação, caso não se arrependa. Você sabia que é inveja? Alguma criança aí é invejosa? Não, né? Algum jovem? Quem é que vai dizer, né? A inveja é algo tão sério que poderá levar o crente a perder a sua salvação se não se arrepender, porque o arrependimento, irmãos, é que nos leva à comunhão com Deus. Depois desse estudo eu vou ministrar um estudo sobre arrependimento. Sobre arrependimento, quando terminar essa série aqui. Qual é o texto que nos mostra isso? Gálatas 5:21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdar o reino de Deus é ficar fora do plano de Deus, é perder a salvação. É isso. O que mais? Não terminou não. Golias foi o adversário, isto é, o inimigo filisteu, que desafiou as tropas de Israel, não foi? Quem era o inimigo de Israel? Vários inimigos, mas um dos piores foram os filisteus. Pergunta: quem são hoje os nossos inimigos? Temos inimigos? Temos. A igreja tem? Tem. Eu tenho? Tem. Você tem inimigo? Tem. Quer ver? Primeiro, o mais famoso, o diabo. O diabo é inimigo do crente? Sim ou não? É inimigo de Deus? É inimigo de Cristo? O diabo. E Pedro, usado pelo Espírito Santo, recomendou a nós. Ele diz assim, 1 Pedro 5, verso 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Em derredor, está procurando, ele está sondando, em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Devorar, tragar. Certo? Então o diabo, ele anda ao nosso derredor, mas quem teme ao Senhor tem a proteção do anjo, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas Jesus também nos advertiu: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é vigiar com a nossa carne, irmão. Carne gosta de muita coisa da carne. Cuidado com as coisas da carne aí, porque não agradam a Deus. Então, o diabo usa muitas vezes isso aí, tá certo?
Alguém pode, além disso, já vimos que um inimigo, nós já temos um inimigo. O inimigo aqui quem é? O diabo. Mas há outro inimigo. Há outro inimigo, às vezes você nem se tocou ainda. Sabe onde é que ele está? Alguém inimigo seu, pode ser da sua própria família. E aí, me desculpe se você se decepcionou, mas é a palavra de Deus que diz. E foi Jesus que diz. Jesus disse em Mateus 10,36, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Não é? Tem familiares que não, gente, crente ou não crente, às vezes tem gente que faz de tudo para tirar a gente do sério, é ou não é, irmão? É para ver você, ele é fraco, ele não se firma, ou ela não se firma, e faz de tudo para tirar a sua paz. Mas em nome de Jesus, não ceda à tentação, aguente, Jesus lhe dá vitória. Aleluia. Que mais? Então, aliás, aproveita aqui para lembrar os irmãos, isso aqui talvez não aconteça muito no Brasil. Isso acontece mais, os inimigos do homem estão dando o seu próprio lar, nos países islâmicos, irmão. No país islâmico, quando um pai, olha, muitos irmãos que são pessoas crentes, essa revista Portas Abertas, que eu recebo ela todos os meses, sempre traz uma matéria falando sobre isso. É o filho que entregou o pai, ou a esposa que entregou o marido, porque lá no islamismo, se você aceita Jesus e sai da religião islâmica para aceitar Jesus, é como se fosse uma traição. E alguém vai lá, da própria família, vai lá e denuncia: meu pai é crente, eu peguei minha mãe orando e não foi a Alá, foi a Cristo. Denunciam. Então, quando Jesus fala isso, ele estava já antevendo isso que iria acontecer, e está acontecendo em muitos países. Tem pessoas, tem esposas que são casadas com homens de outra religião, que às vezes ela morre e ele nunca descobriu que ela é crente, porque ela orava em oculto para não despertar dele, porque sabia que se dissesse que era crente, ou terminava o casamento, ou ele entregava ela à justiça, ou ela era bandida da família, ou deixava até a casa, ou se separasse, até se separar dela. Então isso acontece também. Não quero dizer que toda família, as pessoas da nossa família nos odeiam, não é isso, tá? Mas tem as pessoas às vezes na família que procuram nos tirar do sério para a gente se desviar ou fazer alguma coisa que Deus não se agrada. O que mais? Prosseguindo aqui, correndo um pouco. Golias tinha grandes e poderosas armas, não tinha? E uma forte armadura para enfrentar qualquer adversário. Pergunta: que armas o crente tem para enfrentar o inimigo? Temos armas, mas as nossas armas não são armas carnais. Olha, irmão, nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais em Deus. 2 Coríntios 10, verso 4, Paulo diz: porque as armas da vossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Armas espirituais, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a oração, tudo isso são armas que Deus nos deu, principalmente a sua palavra, a fé. Enfim, vamos aqui trazer mais um pouco à frente. Então nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, ou seja, armas da luz, né? Conforme Romanos 13, verso 12. Vejamos o que a Bíblia diz sobre o nosso equipamento. Todo crente aqui deve ter um equipamento aqui. Cadê o equipamento das crianças aqui? Dos jovens, o equipamento, um dos equipamentos, cadê? As Bíblias, né? Glória a Deus, glória a Deus. Mas tem um equipamento que está dentro de você. Dentro de você. Daqui a pouco você vai saber que equipamento é esse. Primeiro, amados, vejam só, bem rápido aqui. A nossa armadura espiritual deve estar completa. Sabia? Não adianta, lá no exército, quando tem aquelas inspeções, a gente, cadê o kit de higiene? Cadê o kit de manutenção de armamento? É ou não é, irmão Dário? Não é não? E quando o soldado está com o kit completo, vai lá, combatente, 5 minutos para você arrumar seu equipamento e entrar em forma, né? É assim, olhando os kits, o crente não pode estar faltando equipamento nele não, viu? O crente que está faltando equipamento é porque está faltando ele chegar mais próximo da graça, do amor, da misericórdia, da fidelidade desse Deus tão fiel. Glória a Deus. Efésios 6, verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você não pode esquecer o capacete, você não pode esquecer o escudo,
Você não pode esquecer as sandálias, não pode esquecer sua espada. Não pode. Eu não posso, você também não pode. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Irmão, para a gente enfrentar esse mundão, para a gente enfrentar o dia a dia, a gente tem que ter essas armas espirituais ao nosso dispor. Ao nosso dispor. Então, carregue seu equipamento que Deus lhe deu, use sua Bíblia, leia sua Bíblia, alimente a sua Bíblia, faça suas orações, venha para os cultos, participe da igreja, dos trabalhos da igreja, esteja integrado na obra do Senhor, para você não deixar brecha nenhuma para o inimigo entrar na sua vida e lhe dar uma queda aí, certo? Traga todo equipamento que você tem, todo equipamento. Não faça como alguns soldados, é preencher a mochila de material, de uniforme, enfim, todo equipamento. Aí tem soldado que bota um travesseiro, né? Dário, vai fazer uma marcha, bota um travesseiro. Aí fica quando a gente olha aquela mochila bem quadradinha, aí chega lá, guerreiro, deixa eu pegar na sua mochila aí, leve, vai lá e troque. E às vezes para facilitar mais, o seguinte: você vai colocar agora umas 4 pedras de paralelepípedo para você aprender o que é bom, né? Então, amados irmãos, carregue todo o seu equipamento espiritual, para você ser um crente fiel, obediente, cheio da graça do Senhor na sua vida. O que mais? Segundo, temos uma armadura espiritual para nos dar segurança, irmãos. Golias tinha capacete, mas ele, como diz na linguagem assim bem, vacilou. Mais à frente vamos verificar por quê. Qual foi o descuido de Golias? Golias tinha boa armadura, não tinha? Tinha capacete, mas onde foi a pedrada? Glória a Deus. Então, vamos para frente. Nós temos uma armadura espiritual para nos dar segurança. A armadura de Golias não era completa. Veja só, Efésios 6, verso 14. O texto diz: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É a verdade, irmão. Nós temos a verdade do nosso lado. Nós não pregamos a mentira. O evangelho não é mentira, não é história de carochinho. E vestida a couraça da justiça. Então a verdade de Cristo está do nosso lado. Nós temos a verdade, a revelação de Deus, que é a Bíblia. Ainda que muitos inimigos digam que a Bíblia é um livro ultrapassado, mas isso é mentira do diabo. A Bíblia é um livro atualíssimo. Atualíssimo a Bíblia. Quando o texto diz: cingir os vossos lombos com a verdade. Com a verdade. O soldado, antes de ele colocar a couraça, ele vestia primeiro o quê? Ele colocava uma roupa por baixo da couraça, porque se ele colocasse a couraça por cima do seu corpo, só a quentura do sol batendo no equipamento dele ia certamente criar até ali assadura no seu corpo. Ia ficar muito ruim ele caminhar, aquele negócio todo batendo. Então ele usava o quê? Ele usava cingir os lombos, né, com outra vestimenta por baixo disso. Então o crente, ele tem a couraça da justiça, e por baixo da couraça da justiça ele tem o quê? Os vossos lombos com a verdade. Então nós falamos da justiça divina, da justiça de Deus, porque nós estamos fundamentados na verdade. O que mais? Terceiro, temos a proteção para os nossos pés, para nos permitir pisar em qualquer lugar. Quando a gente lê em Efésios 6, verso 15, o texto diz: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, para se evangelizar, para testificar de Jesus, o certo é você o quê? Estar preparado. Quando o texto diz calçados os pés na preparação, ou seja, quando você está bem calçado, o soldado, por exemplo, no exército usa coturno, ele passa por cima de espinho, de toco, não se machuca porque está calçado. O crente que lê a Bíblia, que se prepara, que se esmera, que estuda, que vem aos cultos, que ama a palavra, que lê a palavra, ele é um crente que sabe onde está pisando. Ele sabe pisar, ele sabe onde está entrando, sabe onde está saindo, sabe conversar, sabe refutar as heresias de muitas religiões que tentam minar a nossa fé. Então precisa estar firme, convicto e firme, principalmente quando vai para as faculdades, viu, irmão? Então, mocidade, quando vai para a mocidade, quando vai para a faculdade, para o colégio, e muitos professores são ateus, ateias e atoas, não é?
Então, tenha muito cuidado, porque senão, se você não tiver bem calçado, firme no Evangelho, aí se dizia. Faculdade não dizia ninguém. O objetivo da faculdade não é desviar, é trazer muita informação. Se você for um crente, uma pessoa crente realmente fiel, que ama a palavra, que conhece essa palavra, você está firme. Alguns colegas, alguns amigos aí do exército, chegaram, o exército me desviou. Mentira, o exército não desvia ninguém. O exército até incentiva, você tem religião? Tudo bem, prossiga. Tem até culto lá, culto religioso. Lá tem, quem é espírita vai para o culto espírita, não chama culto espírita, sessão espírita lá, né? Quem é católico vai para a missa, e quem é crente vai para o culto. Eu me lembro uma vez, lá no 16, você tem a opção de ir para a missa, ir para reunião espírita, ou para a igreja, ou para culto evangélico. E a maioria, até os católicos, ia para o culto, irmão. Até os católicos não ia nem para o culto. Não quero ouvir o que aquele pai tem a dizer, não. Eu quero ir para os cultos, porque lá ele sentia a presença de Deus, e lá tem a palavra mesmo, né? Glória a Deus. Quarto, temos um escudo espiritual com uma finalidade específica, uma arma de defesa. Qual é o escudo espiritual? Efésios 6,16. O que é que o texto diz? Tomando sobretudo o escudo da fé. Viu, irmãos? Para quê? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com a fé, irmão, você rebate, você não aceita de forma alguma os argumentos dos inimigos de Deus, dos inimigos da palavra de Deus. Por quê? Porque você está escudado pela fé. E com a fé, você suporta muita coisa. Com a fé você suporta as perseguições, você suporta a cara feia, você suporta os inimigos. Por quê? Porque você está com a fé alicerçada em Deus. Quinto, temos a proteção para a nossa mente. Qual é a proteção para a nossa mente? É o capacete. A Bíblia mostra aqui, Efésios 6,17, parte A: tomai também o capacete da salvação. E essa aqui eu acho que cabe mais para a questão da mente, da nossa mente. Então, jovens, irmãos, irmãs, vigie a nossa mente. O que é que eu estou colocando na minha mente? O que é que você está colocando na sua mente? Então a mente é importante, porque é através da nossa mente que entram as coisas do mundo. Claro, desce para o coração, mas é a questão da mente. Então temos a proteção para a nossa mente. O texto diz: tomai também o capacete da salvação. Lembre-se que você é uma pessoa salva em Jesus. Não se dobre aí aos prazeres do mundo. Declare que você é crente em Jesus, certo? Faça como aquele jovem daquele filme, Deus Não Está Morto. Quem assistiu? Quem não assistiu, assista esse filme, Deus Não Está Morto. São dois filmes, né? O primeiro, pelo menos o primeiro eu assisti, onde aquele jovem na faculdade, aquele professor ateu, fez de tudo para aquele jovem desistir, negar a Deus, mas aquele jovem foi firme, convicto, e no final surpreendente, né? Assista, eu recomendo os irmãos se quiserem assistir. Sexto, temos uma afiada e fulminante arma de ataque. Qual é a nossa arma de ataque? É a palavra de Deus. Então é preciso o quê? Manejar bem. Ninguém nasce espadachim. Quem é espadachim? Jovem, você sabe? Que sabe lutar com espada, né? Espadachim. Então ninguém aprende a lutar com espada, já nasce com espada, não. A Bíblia é a mesma coisa, manuseie. Às vezes a gente diz: irmãos, abra aí em Amós, abra aí Obadias e Abacuca. O irmão não sabe se é Antigo, Novo Testamento. Claro, estou fazendo aqui uma situação mais fácil, né? Então seja alguém que saiba ler os textos, encontrar os textos, refutar o que os heresiarcas estão dizendo por aí. O texto diz, Efésios 6, verso 17: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o crente é uma espada, é a espada do Espírito, e ela corta, fura e penetra. Já para terminar, Hebreus 4,12, aquele texto: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os
propósito ou as intenções do coração. Então a Bíblia, ela penetra mesmo, irmão, no coração do pecador, penetra, onde a espada pode penetrar até na carne, no osso, mas ela vai lá no cerne, vai lá na divisão da alma e do espírito, a palavra de Deus. Sétimo, temos também uma arma muito poderosa. Lembra-se do carro de Samuel que derrotou os filisteus? O que ele usou? A oração. Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Irmão, oração é uma poderosa arma. Não dá tempo aqui para contar um testemunho. Quem sabe um dia eu vou contar um testemunho aqui, que eu vivi na minha família, e a vitória que Deus deu a nível nacional, viu? Deus me deu uma vitória a nível nacional, para a glória do nome do Senhor, coisa que só Deus faz, só Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, para orar, não é só colocar o joelho no chão, não. Você pode orar até dirigindo seu carro. Quantas e quantas vezes eu estou no meu carro ali, estou orando em Espírito. Claro, eu vou fechar o olho para dirigir, mas estou ali, orando em Espírito, dirigindo e orando ao Senhor. Tá certo? Está andando de bicicleta, está correndo, fazendo um exercício, alguma coisa, orando. A Bíblia diz, orando em todo o tempo. Em todo o tempo, tá certo? Em todo o tempo. Para concluir, amados, eu peço que a igreja fique em pé e se acostume com isso. Todo crente tem um inimigo. Todo crente tem. E as táticas do inimigo são terríveis para que a nossa queda aconteça. Mas nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, um Deus que tem poderosas armas para que nós possamos enfrentar o inimigo, dele que nós possamos e aprendamos a manejar bem a palavra do Senhor. Ao bom combate vamos,